Bom, gente, começamos aqui hoje nossa quarta atividade, nossa quarta aula do nosso curso de Fundamentos para os Serviços de Assuntos Estudantis. Hoje eu acho que a gente vai dar sequência no assunto da semana passada sobre permanência e assistência estudantil, indo num horizonte um pouco mais já de pensar a questão do desempenho acadêmico de estudantes aí que fizeram uso e fazem uso de reserva de vagas. E acho que para a gente poder conversar um pouco melhor sobre esse tema, a gente vai ter aqui a professora Ana Paula Carrus conosco. Ela é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. A ID, que está aqui com a gente desde o começo, conhece ela um pouco melhor. Eu ainda estou conhecendo aos poucos, né? Mas a professora Ana Paula, ela é professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, como eu disse, né? E ela tem aí se concentrado em metodologia de pesquisa e avaliação de políticas públicas. Pode ser também que lá para o final do nosso curso, em que a gente também tem um outro módulo sobre avaliação, Ana Paula, e aí mais especificamente sobre avaliação dos serviços e até do PNAES como um todo, algo que a gente ainda patina muito em termos de Brasil. De repente vai valer também a pena conversar um pouco com você e para a sua experiência. Mas acho que a ideia aqui hoje para esse momento é poder conversar mesmo sobre a questão do desempenho acadêmico, né, de estudantes cotistas e não cotistas, ou aquele debate posto, muitas vezes mal intencionado, sobre a questão desses estudantes que, por alguma razão, têm desempenhos acadêmicos diferentes de outros padrões estipulados ou requeridos, isso cause dúvidas em prosseguimentos de políticas, de ações afirmativas, né? Eu acho que a gente está num ano emblemático para questões de ações afirmativas, mais especificamente sobre a lei de cotas, e acho que essa conversa vai ser muito interessante, sobretudo para todos nós que, de alguma maneira, temos alguma ligação com esse grupo de estudantes aí que ingressam por reservas de vagas e que, de maneira geral, acabam nos nossos serviços aí de apoio em que boa parte de nós aqui no curso atua. Então, sem muitas delongas, professora, muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar um pouco dos seus estudos e das suas experiências. Para quem chegou agora, gente, a professora Ana Paula autorizou a gente ir perguntando ela ao longo do debate, então se alguém tiver dúvidas pode colocar no chat, ou se sentir à vontade, levanta a mãozinha, a gente abre o microfone para ir conversando ao longo da apresentação. Obrigado, Ana. Eu que agradeço, Carlos, Aide, Cristina, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje e também curiosa para ouvir as reações de vocês em relação a essa pesquisa que eu vou apresentar, que está bem fresca, assim, saída do forno, né? Por essa razão, nem tinha um trabalho publicado ou extenso para compartilhar, acabei compartilhando só aquela matéria publicada no Nexo, mas acho que já tem alguma coisa importante para a gente discutir, espero que seja, né, bacana para todos. Eu vou pedir, então, para compartilhar a tela, tem uma apresentação aqui, Carlos, eu vou aproveitar e compartilhar toda a tela, porque às vezes dá aquele probleminha de o slide não, sabe, né, não virar, coisa assim, então eu já vou compartilhar a minha tela inteira. E pergunto se vocês estão vendo aí o primeiro slide. Agora abriu para a gente. Tá dando para ver? Tá dando. Joia. Então, como o Carlos falou, fiquem à vontade para me interromper. Eu não visualizo mais ninguém, né? Então, se quiserem falar comigo, por favor, manifestem-se aí pelo áudio, para eu poder saber, e fico contente de endereçar qualquer dúvida ao longo da apresentação. Esse trabalho corresponde a uma frente de trabalhos, a uma frente, né, de trabalho dentro de uma pesquisa maior, que a gente chama de consórcio de ações afirmativas. Então, eu preciso fazer uma introdução institucional em duas partes. A primeira tem a ver com o grupo a partir do qual eu tive acesso aos dados que propiciaram a pesquisa, e a segunda parte tem a ver com o consórcio exatamente. Então, o grupo que propiciou acesso aos dados é o grupo de estudos sobre educação superior
Ele é um grupo sediado na Faculdade de Educação da UFMG, coordenado pelo professor Cláudio Nogueira. Já eu e Flora participamos do GES há alguns anos, e após um esforço grande do professor Cláudio e de outros componentes do grupo, tivemos acesso ao conjunto de registros administrativos, registro acadêmico, de um conjunto bem grande de graduandos da UFMG. Vou detalhar mais para frente. Mas fato é que antes até do consórcio, eu e Flora já estávamos tentando navegar esses dados do registro acadêmico, e com o consórcio, que tomou forma no ano passado, o consórcio de acompanhamento das ações afirmativas 2022, eu e Flora, que é uma mestranda em ciência política na UFMG, encontramos as condições para realmente nos concentrarmos nessa frente de pesquisa, nesse trabalho, né? Fomos apoiadas pelo consórcio, inclusive pudemos trazer outros pesquisadores para a nossa equipe, né? E esse consórcio, eu acho ele fantástico. Eu sei que há outras iniciativas semelhantes, né, de grupos de pesquisa de diferentes universidades, apoiados por organizações da sociedade civil, tentando produzir material que ofereça evidência para esse momento de reflexão que se coloca diante de nós com os primeiros 10 anos da Lei de Cotas, né? Lei 12.711 de 2012. Então, fico contente que há outras iniciativas por aí. Vou falar um pouquinho sobre esse consórcio especificamente, que é o que deu vida, deu gás, deu recursos, possibilidade para a gente realizar essa pesquisa. É um consórcio formado pelo GEMA, um grupo de estudos multidisciplinares de ação afirmativa, sediado no IESP, na UERJ, e pelo AFRO, que é o Núcleo de Pesquisa e Formação em Raça, Gênero e Justiça Racial, que é parte do SEBRAP, sediado em São Paulo. Então, nós temos como coordenadores o Luiz Augusto Campos, do GEMA, e a Márcia Lima, do SEBRAP, AFRO e da USP. O consórcio tem por objetivo, então, acumular conhecimento sobre ações afirmativas e reúne diversas frentes de pesquisa. Por isso que eu comecei falando, essa frente de pesquisa. Porque o consórcio tem uma frente na UFRJ, na Federal de Santa Catarina, na Federal da Bahia, e outros que agora eu não vou ser capaz de enumerar exaustivamente, mas a gente tem aí um grupo bom, envolvendo, eu diria, umas 8 a 10 instituições, que estão, algumas, a maioria, né, sujeitas à lei de cotas, outras não, porque são instituições estaduais, mas que têm suas ações afirmativas também. Uma contribuição muito bacana do consórcio é o lançamento de uma série de publicações no Nexo Políticas Públicas, divulgando as pesquisas apoiadas pelo consórcio, né? Então, entre essas publicações, aquela matéria que pedi para compartilhar com todos vocês e que sintetiza, acho que grande parte do esforço que fizemos na frente do UFMG do consórcio. Em termos de conteúdo sobre a pesquisa, eu gostaria de começar trazendo algumas definições iniciais, mas sem chatear vocês, porque eu tenho certeza que vocês têm muita familiaridade já com a lei, com dados de registro acadêmico. Queria trazer algumas definições só para que eu pudesse usar algumas siglas depois, me referir a alguns conceitos já os tendo apresentado. A maior parte da nossa conversa seria dedicada, então, a apresentação de diferenças de desempenho, seja na entrada ou durante a graduação, entre estudantes cotistas e não cotistas de diferentes modalidades,
e a gente tem um pouquinho só, né? Infelizmente ainda não tenho algo mais desenvolvido para apresentar, mas de qualquer maneira quis trazer para vocês um pouco de implicações para políticas públicas, né? O que sai dessa discussão sobre desempenho. E, naturalmente, eu quero ouvir a opinião e as reflexões de todos sobre todas as partes da apresentação, mas fico muito curiosa, especialmente curiosa, sobre essa parte final de implicações para políticas públicas, né? O que se pode recomendar, o que sai dessa discussão que, como vocês vão notar, tem um enfoque mais acadêmico, né? E mais quantitativo, em função da própria pergunta de pesquisa, né? Que é sobre desempenho, e um pouco também em função da minha própria formação, que acabou prestigiando mais essa epistemologia quantitativa, e isso acaba transparecendo, tá? Muito bem. Então, primeiras definições importantes são as modalidades de entrada na UFMG, né? Esse é um estudo de caso sobre a UFMG, então tudo se refere ao UFMG. Na UFMG, nós não temos reserva de vagas adicionais em relação àquelas da lei de cotas, né? Então, aplica-se a lei de cotas, e aí, né, enfim, como determina a lei 12.711, combinada com a lei de 2016, que estendeu a reserva de vagas para pessoas com deficiência, constituem-se 9 modalidades de entrada. As modalidades voltadas a pessoas para deficiência, eu vou chamar aqui de PCD, e as que não são dedicadas a esse público, eu vou chamar de M1, M2, M3, M4 e M5. Vou começar de baixo para cima, que eu acho que vai ser mais tranquilo, né? Então, eu vou chamar de M5 a ampla concorrência, 50% dos assentos oferecidos nos cursos de graduação da UFMG. Aí, entre as vagas reservadas, nós vamos ter aquelas que eu vou chamar de M1, então, para egresso do ensino médio público, baixa renda, pretos, pardos e indígenas, e também PCD M1, né, como uma subcota de M1. Analogamente, nós temos M2, então, escola pública, baixa renda, e PCD M2. Temos M3, escola pública PPI, e a respectiva reserva para pessoas com deficiência, e M4, que é a categoria de entrada, modalidade de entrada, com apenas uma exigência, que é ensino médio público, naturalmente, para a subcota PCD, também a exigência de comprovação dessa condição. Né? Então, aqui meu objetivo é só falar para vocês, eu vou usar essa terminologia M1, M2, M3, M4 e M5. Principalmente as comparações vão ser entre M1 e M5. Nossas análises, essas que eu trouxe para hoje, não enfocam as modalidades de reserva PCD. Então, eu realmente vou ficar... Vou investir a maior parte da nossa conversa nas modalidades M1 a M5. Tá? Também, nessas análises, nós vamos usar o conceito de oferta. Né? O que seria uma oferta? Chamo de oferta uma opção de entrada na UFMG, que é uma combinação única das seguintes características. O campus, seja campi em BH ou o campus de Montes Claros, o curso, a habilitação, outros nomes para habilitação, né? Às vezes se a gente encontra o termo formação, mas eu estou me referindo a se é um curso de bacharelado, de licenciatura ou tecnológico. O turno, a modalidade de entrada, então aquelas que eu apresentei no slide anterior, o ano de entrada e o semestre de entrada. Um exemplo de oferta vai ser BH, administração, bacharelado diurno, M1, né? E aqui a explicação do que é M1, então escola pública, baixa renda e PPI, para entrada em 2019 no segundo semestre. Né? Isso é uma oferta para mim. Vocês veem que é uma definição bastante granular, né? Tem
centenas de ofertas assim definidas. E aí, para algumas análises, nós vamos usar uma definição um pouquinho mais agregada, que não chega a ser só curso, né? Por exemplo, administração, ou direito, medicina, mas é uma combinação de curso, habilitação e turno. Né? Então, aqui o exemplo seria BH, administração, bacharelado de U. Com isso, a gente tem um número bem menor de cursos ou possibilidades de entrada, e para algumas análises vai se mostrar importante, né, trabalhar nesse nível um pouco menos granular de especificação da vaga sendo ocupada. Vou comentar agora sobre os dados e o período de observação e, na sequência, já entro nas primeiras análises propriamente ditas, tá? Então, só mais um pouquinho de paciência com essa parte inicial. Os dados foram obtidos pelo GES, como eu já comentei com vocês. Esses dados contêm informações anonimizadas do registro acadêmico de todos os graduandos da UFMG. Então, nós temos um identificador de matrícula e um identificador de pessoa, mas eu não sei quem são aqueles indivíduos. Não são identificadores que correspondem, por exemplo, à matrícula exatamente ou ao CPF. Então, a gente não consegue fazer análises que combinem esses dados com outras fontes, pelo CPF, por exemplo. Né? É uma limitação, mas foi essa condição para que pudéssemos ter acesso aos dados, que eles fossem anonimizados, para a proteção da privacidade dos graduandos. Né? Nós analisamos ingressantes de 2014, que é o ano em que a UFMG aderiu ao SISU, até o segundo semestre de 2020. Para algumas análises, a maioria das que eu vou mostrar aqui, nós optamos por enfocar o período 2016 a 2020, porque foi em 2016 que se completou o esquema de implementação da lei de cotas. Então, 2016, primeiro semestre, é o primeiro semestre de ingresso quando nós tivemos 50% das vagas reservadas para ingresso do ensino médio público. E consideramos apenas cursos presenciais, os quais são quase a totalidade das ofertas na UFMG, né? Mais de 99%. Muito bem. Então, o que exatamente foi analisado, né? Qual pergunta guiou, agora que a gente já ganhou alguma perspectiva sobre o tipo de dado que estava disponível, que pergunta foi endereçada? O consórcio, esse coordenado pelo Luiz Augusto e pela Márcia, ele propõe 3 perguntas de pesquisa a serem respondidas por cada frente de trabalho, ou seja, por cada universidade envolvida no consórcio. Né? Essas perguntas são as seguintes. A primeira é sobre ocupação das vagas reservadas. A segunda é sobre desempenho acadêmico, com essa redação que está aqui, que eu já vou especificar. E a terceira é sobre evasão e conclusão. Em todas as 3 perguntas, existe essa comparação implícita ou explícita entre cotistas e não cotistas. Para vocês hoje, eu vou mostrar só os resultados referentes ao desempenho acadêmico, eu entendo que é o enfoque hoje, né? De vez em quando eu vou mencionar alguma coisa das outras frentes, só se for uma informação importante para algum argumento, mas eu vou enfocar em desempenho. Especificamente, nós vamos nos atentar à pergunta de se há diferenças de desempenho entre cotistas e não cotistas na entrada e dentro das universidades. Então, o consórcio tinha né, que ainda não foi concluído, mas ele tem essa preocupação sobre diferença de desempenho, não só durante a graduação, mas no ingresso também. Né? E por essa razão, nós decidimos que era importante analisar 3 ângulos diferentes. O primeiro é pontuação no Enem por modalidade de entrada. Então, algo que capta essas eventuais diferenças de preparo acadêmico, né?
pontuação mínima no Enem por modalidade de entrada, é uma proxy para nota de corte. Mas nós não vamos usar aquela nota de corte que é divulgada como nota mínima nas páginas do SISU UFMG. Nós vamos usar o menor Enem entre os ingressantes num dado curso. E, finalmente, nós vamos chegar, talvez, no objeto que é o mais característico, né, de uma questão sobre desempenho acadêmico, que é notas na graduação por modalidade de entrada. E é onde a gente, nesse terceiro ângulo, é onde nós despendemos, né, maior esforço, maior tempo. Muito bem. Então, começando por pontuação no Enem por modalidade de entrada. Lá na matéria do Nexo tem um quadro muito mais limpo que esse, né? Um gráfico muito mais limpo, que o pessoal de infográficos do Nexo faz milagres. A gente mandou isso para eles. E eles publicaram um gráfico belíssimo, né? Tinha até uma animação, uma coisa assim. Mas o que temos aqui? Nós temos distribuições de pontuação no Enem por modalidade de entrada. Então, nós pegamos todos os ingressantes da UFMG de 2016 a 2020, separamos esses ingressantes por modalidade de entrada, considerando aquelas 5, né, M1, M2, M3, M4 e M5, sendo M5 ampla concorrência, e desenhamos uma distribuição em que a altura ela é indicativa de quantidade de pessoas que estão numa certa faixa de nota, né? E o que a gente vê é que as 5 curvas, elas são distintas. A curva da M1, então, ingressantes que vêm do ensino médio público, baixa renda e PPI, está mais à esquerda, né? Seu centro está mais à esquerda, indicando que esses ingressantes têm um Enem, tendem a ter uma nota no Enem um pouco mais baixa que das demais curvas, e assim segue-se, né? Então, tem a curva da M2, que está um pouquinho para a direita, essa meio verde CEP aqui, da M3, que está, curiosamente, com o centro um pouquinho para a esquerda do centro da M2, M4, que já está bem próxima da M5, né? M4, lembrando, ingressantes por reserva, mas que tem como característica escola pública apenas, e a M5, a curva mais à direita. Então, mostrando para a gente que, em média, os ingressantes pela M5 tendem a ter notas no Enem mais altas que das modalidades de reserva, né? Então, o que isso tudo quer dizer? Nessa primeira apresentação gráfica, que não tem controle por curso, né? A gente só dividiu os ingressantes por modalidade de entrada, sugere-se a existência, né? Está sugerida aqui a existência de uma diferença de preparo acadêmico medido pelo Enem, mas que a gente precisa explorar mais, porque justamente aqui não tem nenhum controle, nenhum ajuste por curso. Ana, desculpa já te interromper, mas já fazendo uma pergunta baseada nesse único dado. Uhum. Eu interpretaria ele dizendo, então, que a política de cotas funciona, porque ela é justamente para corrigir isso. Eu não sei se depois você vai... Isso falando de um número médio, né? Porque é isso, não tem essa distinção por curso e turno, que eu imagino que depois vai ser diferente. Mas num primeiro modo, quando você começou a explicar, e aí eu consegui entender essa lógica desse movimento mais à direita, né, dos números, de mostrar que quem é de ampla concorrência tem uma nota maior, a única coisa que consegui entender foi assim, então a ideia de cotas está funcionando, porque justamente se não fosse por esse mecanismo, talvez essas pessoas, só pelo desempenho, não ingressariam. Não sei se você vai adiante, mas estou tentando interpretar o gráfico. E depois, agora é uma pergunta mesmo. A coluna, o eixo Y de densidade, se você puder explicar, só para que eu não consegui entender mais ou menos o que é o eixo. Uhum. Tá. Então,
De fato é isso, Carlos. Eu não diria que esta evidência indica que a lei de cotas está funcionando. Talvez eu dissesse que existe uma razão para ela existir, né? Porque os estudantes com diferentes trajetórias educacionais pontuam diferentemente no Enem de uma maneira sistemática, de maneira que a ampla concorrência, se fosse a única forma de entrada, exigiria níveis de desempenho diferentes, né? Você teria que se destacar muito num grupo, por exemplo, como M1, para ser admitido, muito mais do que um indivíduo da M5, né? Você teria que ser um destaque no seu grupo muito maior. Então, eu acho que é uma indicação da necessidade de alguma ação afirmativa, né? O eixo vertical, ele é o seguinte, ele é como se fosse uma espécie de percentual de estudantes que estão numa certa faixa de valor. Cada uma dessas curvas, ela foi ajustada para a área que está embaixo da curva somar 1. E aí o Y está dando qual o percentual de pessoas que estão pontuando numa certa faixa muito estreita de valores. Então, mesmo nessas regiões que a gente tem os picos, tem pouca gente nos picos, né? Por isso que você vê a densidade é baixa, 0,009, que seja 0,01, né? As curvas são bem espalhadas. Então, quando a gente pega um certo valor, uma faixa estreita de valores, e busca saber qual é o percentual de indivíduos que tiraram nota no Enem dentro daquela faixa estreita, vai ser um percentual pequeno, tá? As curvas são bem espalhadas. Muito bem. Nestes gráficos, nós estamos fazendo o mesmo exercício, apenas considerando subconjuntos de cursos. Então, no gráfico à esquerda superior, aqui, o primeiro, é o mesmo desenho, as mesmas 5 distribuições do slide anterior, tá aqui só para uma comparação. No gráfico superior da direita, o que a gente vê são notas no Enem por modalidade de entrada para aqueles cursos chamados de cursos imperiais, então, direito, engenharias e medicina. E no gráfico inferior, nós temos as 5 distribuições para o conjunto de cursos não imperiais. Então, todos os cursos, exceto direito, engenharias e medicina. O que se repete é essa diferença entre as curvas no Enem, né? Então, sugerindo um preparo acadêmico conforme medido pelo Enem, sistematicamente diferente entre as modalidades de entrada. E aí, mais uma forma de dividir os cursos, né, seria, então, pensar pela temática. E aí, aqui nós temos, novamente, no quadro superior esquerdo, todos os cursos, como uma linha de base. No quadro superior direito, cursos das ciências da vida. No inferior esquerdo, ciências exatas e tecnológicas. E no inferior direito, humanidades, né? Aqui é mais, não só para mostrar que essas diferenças elas aparecem em cursos que têm perfis variados, mas também para mostrar que essas categorizações de cursos, seja imperial versus não imperial ou por áreas, elas são importantes em estudos que estão tratando de avaliar cotas, né? Os cursos têm realidades muito distintas, não preciso falar isso para vocês, na verdade, eu tenho que aprender exatamente como são essas distinções com vocês, né? E o esforço é que em todas as análises busquemos fazer testes de sensibilidade para saber se os nossos resultados são consistentes, né? Se repetem em subconjuntos de cursos ou não. Ana, posso fazer uma pergunta rapidinho? Não, é só esse gráfico das ciências da vida, ele tem uma segunda curva, é o quê? Uma medicina aí, alguma coisa assim? Creio que sim. Essa é a interpretação, né? É isso mesmo. Tá? Que chega a influenciar, você vê, chega a influenciar quando a gente olha as curvas de todos os cursos reunidos, tem também uma
uma colina aqui, né? Perto de 800, e quando a gente quebra por área, a gente percebe que essa colina ela é produzida por cursos das ciências da vida de alta nota de corte. Medicina. Né? Muito bem. Mas é preciso colocar, então, essa primeira impressão de diferenças no Enem à prova. E como fazemos isso? Calculamos as diferenças de média, né? Considerando cada curso. Como é que operacionalizamos essa análise? Nós temos aqui uma análise de regressão que não tem propósito de medir efeito. Ela tem propósito de medir diferença de média. Ela vai ter como variável dependente a pontuação no Enem de um indivíduo, né, de um ingressante. Como variáveis explicativas, nós temos aqui variáveis dummies, né, variáveis categóricas que estão identificando a modalidade de entrada, M1, M2, M3 e M4. E aí vamos ter controles, né, controles para dar conta dessas diferenciações entre cursos. Então, são conjuntos de variáveis explicativas que estão lá não para a gente ficar analisando propriamente, mas para ter certeza que a gente não confunde modalidade de entrada com curso, né? Porque aqueles primeiros gráficos só tem modalidade de entrada. A gente quer ter certeza que, no fim do dia, se há diferenças, seja no preparo, seja no desempenho, que essas diferenças sejam bem interpretadas, corretamente interpretadas, ou como diferenças relativas a características de cursos, né, que tem notas de corte diferente, um perfil de atração de candidatos diferente, seja como diferenças que possamos realmente atribuir às modalidades de entrada, né? Então, o nosso interesse é saber se tem diferença sistemática na nota do Enem entre modalidades de entrada depois que a gente controla por curso. E a resposta é sim, né? Então, em média, a M1 está pontuando 60 pontos abaixo da M5, né? A comparação é sempre com a M5, que é a categoria de referência. M5 está com uma média de perto de 750 no Enem, e a M1 está ali abaixo, né? 60 pontos abaixo. M2 está 42, vai aproximando pontos abaixo. M3, 48 e M4, 20, 21 pontos. Né? O que chama atenção é que as modalidades PPIs, então aquelas que acolhem candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, elas mostram uma pontuação inferior à das modalidades não PPI economicamente similares. Então, a gente vê, olha, qual seria a modalidade não PPI economicamente similar a M1? É M2, né? Porque entre M1 e M2 a única diferença é o aspecto racial. Então, a gente vê que, devido às tantas injustiças e desigualdades na nossa sociedade, o fator racial acaba pesando na trajetória dos estudantes, aqui são, na verdade, ingressantes na UFMG, de modo que esse fator acaba se associando a notas no Enem mais baixas do que candidatos que têm a mesma condição socioeconômica, mas não se declaram pretos, pardos e indígenas. Um outro aspecto a mencionar, não está mostrado neste quadro, mas está aí, né, no material de aprofundamento, é que se a gente faz essa mesma análise por área, então, exatas, humanidades, ciências da vida, nós notamos que nas ciências da vida o resultado é um pouco diferente. Não é ciências da vida, não, perdão. Ciências exatas e tecnológicas, o resultado é um pouco diferente desse geral. Nas outras duas áreas, as diferenças de Enem são parecidas com o resultado geral, né? Então, M1 pontuando menos 60, M2 menos 42 e assim por diante. Nas exatas, M1 pontua pior, né? Pontua em média 73 pontos abaixo da ampla concorrência. E aqui eu estou chamando a atenção para uma historinha que vai se desenvolver no restante dos slides, que parece ter alguma coisa nas exatas que torna todo o processo mais difícil, desgastante, mas as notas
seja no Enem, seja na graduação, tendendo a serem mais baixos para cotistas nas ciências exatas do que para cotistas em outras áreas, né? Então, ali se concentra alguma dificuldade adicional nas exatas. Muito bem. Agora vamos passar para a nota mínima por modalidade de entrada, que seria, olha aí, em cada então, campus, curso, formação, turno e semestre de entrada. Localiza para mim no registro acadêmico, né? Isso que a gente pediu para o pacote estatístico. Localiza para mim qual foi o menor Enem dessa classe, né? Classe quer dizer essa turma de ingressantes. E vamos analisar se esses valores mínimos de Enem entre ingressantes realmente variam por modalidade de entrada. E a resposta é sim, né? Ecoando o que vimos na pontuação no Enem geral, não estava focando na pontuação mínima, agora focando na pontuação mínima por turma. Tendemos a ver notas mais baixas nas modalidades de reserva. Aqui, para a gente poder comparar essas diferenças em valores mínimos de Enem, nós construímos uma variável dependente que vai ser a diferença percentual, não a diferença na escala do Enem, mas a diferença percentual da nota mínima da M1 em relação à M5, numa dada turma. E o que apuramos é que, em média, a pontuação mínima de M1 é 8% menor que a pontuação mínima da ampla concorrência. Novamente, as modalidades PPI mostram pontuação mínima inferior à das modalidades não PPI economicamente similares. E quando nós incluímos controles por cursos, não foram alterados os resultados, né? Essa análise adicional também está num aprofundamento separado, mas continuamos, mesmo quando a gente colocou o controle por curso nesse cálculo de diferença de médias, continuamos encontrando uma diferença sistemática de pontuação mínima no Enem entre as modalidades de entrada, que espelha aquele perfil que já tínhamos visto nas análises de nota no Enem em geral, né? Então, modalidade de reserva com nota mínima mais baixa que a ampla concorrência e as modalidades PPI com uma pontuação mínima inferior à das não PPI, economicamente similares. Chegamos, então, às notas na graduação. Para esse, que é o terceiro ângulo que foi explorado, nós utilizamos a NSG, Nota Semestral Global. É a medida de rendimento atualmente utilizada na UFMG, né? Ela consiste em uma média ponderada das notas obtidas nas atividades acadêmicas, né? Que não são só disciplinas, mas em sua maior parte são disciplinas. Então, são médias ponderadas pelo número de créditos de cada atividade. A NSG varia de 0 a 100 e ela é calculada para cada semestre letivo, né? Nota semestral global. Calculada para cada semestre letivo, para cada estudante. Então, se lá entre os ingressantes a gente tinha uma informação de Enem por ingressante, aqui a gente tem diversas informações de NSG para o mesmo estudante, né? A gente vai ter tantas NSGs quantos períodos ele se manteve vinculado ao UFMG. Da mesma forma que antes, nós temos um gráfico com densidades, né? 5 curvas, uma para cada modalidade. E eu imagino que essas alturas você já esteja comparando, né, intuitivamente comparando as curvas de Enem com as curvas de NSG, já devem estar apontando aí se elas são diferentes ou não. Nós vamos debater essa comparação, né? Vamos investir nela, mas antes eu queria só mostrar rapidamente como é que são as distribuições de nota semestral global
entre diferentes cursos, aproveitando aquelas mesmas quebras que utilizamos antes. Então, cursos imperiais versus não imperiais, e ciências da vida, ciências exatas, tecnológicas e humanidades. Como antes, o quadro da esquerda, o quadro superior da esquerda, mostra todos os cursos, o quadro superior da direita mostra direito, engenharia e medicina, ou seja, os imperiais, e o inferior da esquerda, os não imperiais. Tem algumas diferenças, mas são poucas, né? A gente vê o mesmo perfil de curvas e bastante sobreposição dessas distribuições de notas muito parecidas. Também, quando nós subdividimos os cursos de acordo com sua temática, percebemos bastante similaridade entre as curvas, né? Continua aquela sobreposição, seja nas ciências da vida, nas exatas e nas tecnológicas. A gente vê que nas exatas existem mais estudantes tirando notas mais baixas, né? Como que a gente vê isso? Porque os picos nas exatas não são tão altos, eles são mais baixinhos e estão mais à esquerda. Então, Ana, olhando assim, mais uma caricatura agora, mas olhando só desse jeito, a gente vai dizer, olha, o pessoal de humanas aí da UFMG é bem melhor do que o pessoal de exatas, dado as notas, né? Porque a curva está bem mais à direita nas humanidades, mas acho que isso tem a ver com outros aspectos históricos, talvez, da própria área de exatas e como a lida com a avaliação da aprendizagem. Não sei se você vai falar depois, mas eu fiquei pensando numa coisa sobre evasão, mas aí depois eu posso perguntar depois, mas que eu acho que talvez altere um pouco a questão das médias, assim, essa composição global, assim, eu fiquei pensando que talvez entre estudantes que evadiram e especialmente entre os cotistas que evadiram, talvez nos primeiros momentos, talvez, não sei se essas notas deles, eles também, se vocês também usaram para fazer esse cálculo, sabe? Estudante que, por alguma razão, talvez vai ficar como zero por não ter completado o semestre. Vocês usaram alguma coisa do tipo? Nós excluímos o semestre em que o indivíduo apareceu como excluído, mas os semestres anteriores foram incluídos. Tá. Então, vamos supor que a pessoa evadiu no terceiro período ou semestre, né? Nós consideramos o primeiro e o segundo semestre daquele indivíduo, mas não o terceiro. Tá. Não, eu perguntei porque há outros estudos assim que talvez vão falar que entre os cotistas, especialmente entre os cotistas, talvez eles já evadam antes, e aí quando a gente vai comparar as médias, aí não parece tão diferente a nota de cotistas e não cotistas, porque os que ficaram, eles têm o desempenho ok, mas os que saíram, você não está colocando nessa média. É mais... É uma ótima preocupação. Seria uma super seleção dos cotistas que permanecem na amostra, né? Carlos, eu não trouxe quase nada de evasão para hoje, porque eu achei que o foco era desempenho, mas também porque eu tenho mais confiança na nossa análise de desempenho do que da de evasão. E eu digo isso porque a evasão, ela precisa de uma janela temporal de observação maior para funcionar bem. Tudo bem que a maioria das evasões ocorrem logo no começo, mas importa também se o indivíduo evadiu e voltou para a instituição, né? Então, para contar a história completa da evasão, nós entendemos que temos que ver a evasão de curso, mas também a evasão da instituição. E aí o inverso disso é ver se a pessoa voltou. Para fazer essa análise mais completa, precisa de mais anos de observação. Então, nós analisamos o que tínhamos, mas eu não estou tão contente, porque acaba sendo o resultado principalmente dos cotistas que entraram em 2014 e 2015. Tendo feito toda essa ressalva, o que a gente tem até o momento é que principalmente nas exatas que tem maior evasão de cotistas, né? Nas humanas, cotistas evadem menos. Nas ciências da vida, a evasão é compatível. Então, existe o risco que você falou, né, de superseleção dos cotistas que permanecem na amostra, porque não evadiram. Mas eu acho que é um risco mais localizado nas exatas.
E me fala, faz sentido? Está de acordo com o que você imaginaria? Não, eu acho que faz sentido. Imagino que não só para mim, mas para todo mundo, porque o nosso, assim, pensando um pouco nesses dados e nessas problemáticas, é o do quanto a gente também pode pensar ações específicas para esses grupos. Então, sabendo, por exemplo, que essa maior, assim, acho que todo mundo sabe que a dificuldade maior é em exatas por várias razões, talvez pela nossa própria trajetória escolar já seja um bom, mas eu digo para pensar institucionalmente, na hora de você falar, olha, eu preciso de fazer talvez ações que sejam mais pontuais para um grupo e talvez ações que possam ser universais para outros grupos. Então foi só um pouco nesse sentido. É que a gente conversou sobre evasão há 2 semanas atrás, e aí essa coisa, e um dos trabalhos do Gregório, na verdade, ele fala isso, assim, que ele foi lá olhar e falou assim, olha, e aí mais ou menos na sua linha, ele falou, eu sei que também tem esses dados da evasão, mas a gente não conseguiu fazer essa conta como um todo, mas sim, porque já tinham evadido mais alunos dos cursos que ele analisou, e aí, conforme você foi falando, isso veio juntando as coisas, mas acho que é no intuito de, num segundo momento, depois a gente pensar o que é que, então, é possível fazer, tendo acesso, por exemplo, a dados desse tipo. Eu sei que esses são da UFMG, mas eu imagino que, como fenômeno, isso não seja tão diferente em outras universidades, assim. Era mais nesse sentido. Não, e é importante criticar também, né? Ao final, se der tempo, eu quero trazer um outro aspecto que eu acho importante de salientar nessas comparações aqui, mas vou tentar não pôr o carro na frente dos bois e seguir mais um pouquinho para a gente ter certeza que cobre aqui o conteúdo proposto. Mas estou cheia de coisas para te perguntar e perguntar para a turma toda, viu, Carlos? Espero que dê tempo. Vamos lá. Então, tá bom. Da mesma forma que a gente fez para o Enem, né, a gente fez essa observação visual e depois fez um teste de diferença de médias que controlasse, num primeiro momento, sem controles para cursos e depois com controles para cursos, né? Sendo que o que interessa mesmo é esse resultado de diferença de médias com controles para cursos. O que a gente tem de resultado aqui, quando coloca a nota semestral global, a NSG, como variável dependente e utiliza a modalidade de entrada como variável explicativa, justamente para apurar eventuais diferenças de médias, é que há, sim, né, uma diferença sistemática de NSG entre as modalidades, porém, essas diferenças são sutis, assim, acho que eu posso dizer sutis, pequenas, com certeza eu posso falar, aparentam ser muito menores do que as diferenças de Enem, né? De pontuação no Enem que a gente viu em slides anteriores. Então, o que a gente tem aqui, ó, para ingressantes pela M1, a média de NSG é 74,5, né? Naquela escala 0 a 100. Muito parecida com a média geral, que é 77,6. Se a gente compara M1 com M5, a gente vê que, então, M1, 74,5 de média, M5, 78,9. Não são diferenças tão marcantes, né? Elas são estatisticamente significantes, até porque com esse N que estamos trabalhando, né, esse tamanho de amostra, composto por observações estudante semestre, uma amostra que chega a 113, quase 114 mil observações, significância estatística é muito provável de aparecer, né? Então, assim, não é grandes novidades que tenham aparecido. Mas, mesmo estatisticamente significantes, essas diferenças não são tão marcantes, né? A maior diferença de médias é 4,4 numa escala de 0 a 100. Vamos ver com um pouquinho de mais calma, então, o que esse quadro nos diz, né? Que em M1 e M3, então M1, M2 e M3, a média de NSG é mais baixa que na ampla concorrência e a maior diferença é, como eu falei, 4,5 entre M1 e M5. Notem, todavia, que na M4 não há diferença estatisticamente significante em relação à ampla concorrência. Mesmo com esse N gigante de 114 mil, não apareceu uma diferença consistente, sistemática, o suficiente para a gente acreditar que realmente exista uma diferença de nota de NSG
entre M4 e M5. M4 sempre está pontuando muito perto de M5, seja no Enem, seja aqui na NSG. Perdão, gente, eu tô sarando de uma crise de sinusite e em alguns momentos eu acho que eu vou ter que tossir mesmo. Beber uma aguinha. Perdão, pessoal. Fica tranquila, Ana, se precisar aí. Fecha meu microfone. Eu vi que no chat, eu não sei se a Carla ou a Lígia, acho que foram só comentários, né, Lígia e Carla, não eram necessariamente questões aqui para Ana, né? Eu fechei seu microfone, Ana, para você ficar à vontade aí, poder se recuperar. Ana, enquanto você está se recuperando, se eu puder falar, porque assim, eu fiz uma análise de evasão aqui na minha instituição, e é complicado mesmo. E eu entendo o que você fala, porque às vezes o cara saiu lá do curso de física, mas ele se encontrou no curso de história, e do ponto de vista da UFMG foi um sucesso, porque ajudou o cara assim, né, a se encontrar e tal. Mas às vezes vale a pena fazer uma análise um pouco por curso. E assim, eu fiz aqui muito simples, eu não tenho os conhecimentos aí estatísticos de vocês, assim, mas eu simplesmente comparei assim, quantos que ingressaram no ano X e que estavam como regulares ou formados, e os que estavam como cancelados e tal. Porque assim, para o curso de matemática ou de física, ou enfim, de estatística, sei lá, é um problema se ele tem mais evasão de cotistas, entendeu? Eles têm que saber disso, né? Aí eu lembro de um professor de física que veio da USP, e aí ele estava começando a se interessar por questões pedagógicas, né? E aí ele falou assim, não, porque na USP a gente falava assim, que evasão é um problema no Carandiru. Aqui na universidade, evasão é solução. E aí ele falou, e agora eu estou vendo que isso está errado, que não é assim, que a gente tem que se esforçar para ensinar os alunos, enfim. Eu achei bonitinho, né? O pessoal ficou muito irritado e tal. Mas eu acho isso, entendeu? Porque não vale, talvez só dar uma olhada nisso, mas não é. Acho que não entra nos objetivos aí de você, né? De avaliar a política de cotas, é uma questão aí mais delicada do que isso, mas talvez valha a pena fazer umas comparações assim por cursos, porque se um curso está expulsando, em média, mais cotistas, mais um tipo de cotista do que outros, né, é um problema. Seu microfone segue fechado, Ana, para a gente. E eu não consigo ligar ele. Tem que ser você mesma para ligar. Não sei se... E agora? Agora veio. Tá, perdão, pessoal. Você tá bem? Tá recuperado? Eu tava com muito medo que isso fosse acontecer. Mas... bola para frente, desculpa. Imagina. Eu estive com uma crise muito forte de sinusite nos últimos dias, melhorei bem, mas falando ia acontecer, né? Obrigada, então, pela paciência. Ana, se quiser fazer pausas, fica à vontade. Não, vamos em frente. Obrigada. Eu não consegui ver o nome de quem estava falando, mas... Foi a Lígia. Obrigada, Lígia. De fato, a gente fez análises que eram sobre evasão de curso, evasão da instituição e retorno à instituição. Então, a gente reconhece que o retorno pode ser bom, no sentido de
ajuste melhor entre as preferências e as expectativas do estudante e o curso, mas ele tem um caráter ele não perde seu caráter de evasão, né? Então era preciso olhar também a evasão de curso. E aí a minha reticência, ela é muito na linha do que eu falei antes, né? Que é importante olhar a evasão de curso, mas eu não me sinto 100% confortável de extrair implicações disso quando eu não tenho uma janela de observação longa o suficiente para poder falar se está havendo esse retorno ou não, né? Então, não é uma questão de ignorar os problemas associados à evasão de curso, mas é de analisar a evasão de curso em conjunto com a evasão da instituição. Acho que é importante olhar os dois. E a evasão da instituição, que vai te contar uma história um pouco maior, né? Não é completa, porque a gente não enxerga outras instituições, mas evasão da instituição eu acho importante. Se mostrou importante na nossa... A gente viu que muitos cotistas voltavam para outros cursos, né? Eu acho que daqui a um tempo, talvez, quando amadurecermos mais a análise de evasão, seria muito interessante poder compartilhar com vocês essa frente também. Muito bem. Deixa eu continuar aqui na NSG, então, para a gente poder abrir para o debate mais amplo. Antes de começar a tossir, eu estava falando, né, que a NSG ela varia entre as modalidades, mas essas diferenças não são dramáticas, que a M4 tem uma NSG tão similar à ampla concorrência que não encontramos diferenças estatísticas, mesmo numa amostra tão grande, que aquele padrão de modalidades PPI apresentarem resultados inferiores às modalidades não PPI economicamente similares se repete aqui na NSG. Vimos que nos cursos das ciências exatas a diferença de NSG é um pouco maior, então, se você olhar a diferença de NSG da M1 em relação à ampla concorrência, no conjunto de cursos é 4,5. Nas exatas, é 8,64. E tudo que foi dito sobre essa análise de média de NSG se mantém quando nós adicionamos controles para os cursos. Então, continuamos vendo uma diferença pequena de NSG entre as modalidades de entrada, com a M4 igual a M5, e a diferença nas demais modalidades de reserva um pouco mais acentuada nos cursos das exatas. Muito bem. Então, ainda que a NSG varie, como acabamos de ver aí na análise de médias, não dá para esquecer que o perfil dessas distribuições de NSG é bem diferente do perfil de distribuição de Enem que a gente viu lá no começo da fala, né? E aqui, só com a inspeção visual dos dois conjuntos de distribuições, né, Enem e NSG, isso já salta aos olhos, mas não dá para parar só nessa inspeção visual. Então, nós procuramos uma maneira de comparar distribuições, né? Fomos atrás de medidas que falam sobre diferenças entre distribuições, não diferenças de média, não diferença de variância, diferença de desenho de distribuição, da curva toda. Uma medida de diferença de distribuição se chama IMD, né? A IMD, no inglês, Earth Mover Distance, distância do movedor de terra, ela mede a diferença entre duas distribuições a partir do esforço necessário para transformar uma distribuição na outra, né? Como é essa história? Então, imagine que cada distribuição, cada curva que a gente viu nos gráficos anteriores, seja um montinho de terra. Cada montinho ali com a sua própria forma, né? Diferentes picos, maior ou menor variância e tal. O que a MD faz é calcular o esforço mínimo necessário para transformar um monte no outro, né, para fazer uma distribuição ficar igual à outra. E esse esforço corresponde à quantidade de terra que tem que ser movida e a distância que você tem que mover essa terra até que você consiga deixar um montinho de terra com o mesmo formato do outro, ou seja, que uma distribuição se iguale à outra. Quanto maior esse esforço,
para igualar as distribuições, mais diferentes elas são. Né? Essa é a intuição da IMD. O que nós fizemos? Nós aplicamos a IMD para determinar se as diferenças de NSG entre as modalidades de entrada são diferentes entre as menores que as diferenças de Enem. Isso foi sugerido pela inspeção visual. Né? Agora, então, nós estamos aplicando o IMD para saber se esses perfis de distribuição realmente são diferentes, para além da inspeção visual. Então, como é que foi o processo aqui? Nós calculamos a IMD entre distribuições de pontuação de Enem de ingressantes em uma dada modalidade de reserva e ampla concorrência. Então, nós pegamos aquelas curvas de Enem lá do início da apresentação e calculamos qual que é a distância entre as distribuições de M1 e M5, M2 e M5, sempre em relação à ampla concorrência. Repetimos esse exercício para as distribuições de nota semestral global. Né? Então, calculamos a MD da M1 para M5, M2 para M5, agora na NSG, considerando a NSG e não mais Enem. E aí, nós comparamos essas IMDs, as IMDs de Enem e de NSG. O que a gente achou? Confirmação de que as notas na graduação são muito mais parecidas entre as modalidades de entrada do que as pontuações do Enem. Né? Como a gente pode visualizar isso? Então, nesse gráfico de box plot, nós temos as 4 modalidades de reserva aqui embaixo. Ó. Então, essas primeiras 2 caixas se referem a M1, essas aqui M2, M3 e M4. As caixinhas na cor salmão são referentes ao Enem. As caixinhas na cor verde são referentes à NSG. Qual que é o Y desse gráfico? O Y é a IMD transformada de um jeito que a gente consegue comparar as variáveis que são diferentes aqui, né? Uma Enem que tem uma escala, nesta amostra está indo de 420 a 858, e a NSG, que é de 0 a 100. Então, nós precisamos fazer uma transformação na IMD, mas é uma transformação possível, compatível, não problemática, para poder comparar essas distâncias de diferentes variáveis, Enem e NSG. E o que a gente vê? Que as IMDs, então, as medidas de distância de M1 em relação a M5, elas têm valores mais altos do que no Enem, do que na NSG. Né? Então, para todas as modalidades de reserva, a caixa verde está abaixo da caixa salmão, dizendo, olha, as curvas de NSG estão mais próximas, né? Para as modalidades de reserva, estão mais próximas da ampla concorrência do que as curvas de pontuação no Enem. E esse padrão se repete tanto para cursos imperiais quanto não imperiais e para as 3 áreas, vida exatas e humanidades. Aí nós demos um passo, né, adicional nessa análise de IMD, que é olhar a IMD de mesmo curso. Quero agora olhar distância em relação à ampla concorrência, mas focando em comparações dentro de um mesmo curso. E aqui se confirmou que a NSG de cotistas é mais próxima da ampla concorrência que a pontuação do Enem. Como é que a gente vê isso? Nós temos, para cada modalidade de reserva, M1 e M4, mostramos aqui a razão entre a IMD da NSG e a IMD do Enem. E a gente vê que essas razões estão quase sempre abaixo do 1, ou seja, as distâncias estão menores na NSG. Né? As disparidades de NSG são, em média, 41% menores que as disparidades de pontuação no Enem. E uma coisa bonita, né, assim, que chama a atenção, é que as modalidades PPI são as que proporcionalmente mais reduziram suas distâncias em relação à ampla concorrência. Eu acho que isso, eu não sei, ainda fico com aquela dúvida de se de repente não foram esses que evadiram por conta da média, né? Não sei o que você acha, mas foi, sei lá, alguma coisa pensando aqui, porque parece, assim, é legal saber que eles reduziram essa diferença, mas
não sei, não parece seguir a mesma lógica dos outros dados, assim. A lógica dos outros dados está indicando. Modalidades PPI estão chegando com um preparo menor, como medido pelo Enem, e estão obtendo nota na graduação um pouco menor do que as não PPIs. Mas esse um pouco menor na nota é uma diferença bem mais sutil do que a diferença do inicial do Enem, né? Por isso que está reduzindo mais. Agora, Carlos, te ouvindo, eu acho que você está certíssimo. O que eu tinha que fazer aqui? Né? Eu tinha que encontrar uma subamostra de gente que não evadiu e ver se eu encontro os mesmos resultados, para afastar essa ameaça de superseleção. Né? Eu estou só te dando trabalho, nem era essa a intenção. Era só entender mesmo. Sim. É importante, né? É para isso que a gente vai mostrando o que está fazendo, não é? Para ir percebendo, a gente tem que revisar. Pois não. Aqui é a Lígia, de novo, da UFABC. Não, eu fiquei com uma dúvida, assim, você falou que o NSG, vocês conseguem aí de um dado aluno em qualquer momento. Né? Eu quero saber esse aluno em 2016, no segundo semestre, quanto ele estava. Tá, isso para mim já é um sonho. Eu acho que aqui eu não consigo. Não consigo, né? Mas a minha dúvida esse que você está mostrando para a gente, ele é depois de... Eu acho que talvez você tenha falado, e se você falou eu perdi, eu peço desculpa, né? Qual que você usou aí? Ou se você usou uma média de tudo, ou se você tem no tempo essa diminuição. Tem no tempo. Tá. Aí esse que está mostrando aqui é do... Não, peraí. Você quer saber se essa diminuição vai cair no primeiro semestre, talvez seja mais alta, porque as pessoas estão se acostumando com a universidade, e aí depois as notas de cotização e não cotização vão ficando mais próximas? Seria isso? E esse aqui é de quando? É de agora? Não, né? Isso aqui é a média do tempo que o indivíduo ficou vinculado a uma certa média de quando eles saíram. Mas a próxima análise, ela vai ter controle por período. Aí, acho que a gente consegue aprofundar nessa sua preocupação, que é super importante também. Vou chegar lá, tá bom, Lígia? Estamos indo para o finalzinho aqui. Muito bem. Não vou cansar vocês mais, porque eu acho que, de uma certa maneira, com todas as ressalvas que foram colocadas, né, com relação ao período no curso e com relação a uma eventual superseleção, já deu para perceber que as notas na graduação são mais próximas do que as notas no Enem. Esse slide já é um aprofundamento, mais teste sobre isso. Eu vou deixá-lo aqui sem discussão, se precisar eu volto, tá bom? É só mais um teste que vai reforçar o que a gente já ouviu, que a razão NSG Enem tende a ser mais baixa nas modalidades de reserva PPI, ou seja, essas modalidades estão tirando a diferença inicial de preparo acadêmico, né? Estão conseguindo se aproximar mais rapidamente do perfil de notas da ampla concorrência do que as modalidades de reserva não PPI. Né? Eu vou adiante, qualquer coisa a gente volta. Muito bem. Sobrou uma pergunta que não é trivial, porque tudo que foi mostrado aqui é diferente de médias, né? Não dá para sair falando, é exatamente a modalidade de entrada que está causando uma diferença de notas, né? Ou seja, essas diferenças de médias, elas podem ser bastante reveladoras, mas elas não nos autorizam a uma inferência causal sobre o que explica, de verdade, essas variações de NSG que vimos até agora. E aí, principalmente no começo, na minha aproximação inicial com esses dados, eu e Flora, minha orientanda e coautora, estávamos muito preocupadas com esse enfoque causal, né? Por quê? Porque eu tenho interesse em avaliação de impacto, né? Comecei pensando em algo que pudesse informar se eventuais diferenças de rendimento são por causa daqueles atributos que qualificam o indivíduo com uma certa modalidade de entrada, ou se poderia ser outra causa, né? Então, a gente estava com essa preocupação de inferência causal na cabeça.
E aí começamos a pensar, tá, mas quais seriam as comparações mais corretas? Será que faz sentido comparar todos os ingressantes, digamos um curso aí, direito, todos os ingressantes pela ampla concorrência do direito? Será que esse é nosso grupo de referência para todos os ingressantes pela M1 no direito? Ou será que a gente devia fazer análises mais localizadas, né? Por exemplo, olhar os últimos ingressantes pela ampla concorrência e os últimos ingressantes por uma dada modalidade de entrada. Uma análise que a gente veio chamar de comparação na margem, porque o interesse era nos últimos, né? Eram naqueles ingressantes pela reserva de vagas que talvez, ou muito provavelmente, não dá para afirmar, porque a gente não tem os dados dos candidatos, só tem dos ingressantes, mas ingressantes que provavelmente entraram na UFMG só em função da reserva de vagas. Não teriam tido essa oportunidade, esse acesso, se não houvesse cotas, né? Então, era essa a nossa preocupação e nós consideramos que seria interessante fazer análises para o conjunto de ingressantes numa certa modalidade de reserva em relação à concorrência e análises ali na beirinha dos que ingressaram, né? Considerando só os últimos ingressantes em cada modalidade de entrada. Foi dessa maneira que a gente propôs uma forma de comparação que permitisse falar mais sobre causalidade, ainda que não tivéssemos dados completos, né? Todo mundo queria ter a base completa do SISU para poder saber quem estava, fazer simulações, quem seria o próximo chamado, se não houvesse cotas e coisas assim. Isso não era uma possibilidade, então nossa maneira de contornar esse problema de falta de dados foi fazer análises gerais e análises específicas considerando os últimos ingressantes. Como é que foi essa implementação? Então, aqui, novamente, nós estimamos regressões que tinham como variável dependente a NSG. NSG, então, para cada semestre, né? O mesmo indivíduo está aparecendo ali múltiplas vezes, ele está na UFMG há mais de um semestre. Então, o que a gente quer estimar com isso? Nós queremos estimar a diferença de média de NSG entre ingressantes pelas modalidades, mas agora com controles, né? Então, aprofundando aquela capacidade de controle que a gente já tinha nas diferenças de médias iniciais, que vinham de regressões mais simples, né? Nossa variável dependente, como eu já disse, é NSG, de um certo registro, né? Estou chamando de registro aqui essa máscara que nós temos para o número de matrícula. Então, veja, não é um indivíduo, é um registro. Se a pessoa entrou num curso, saiu, voltou para o UFMG, ela vai aparecer com 2 registros diferentes. Variáveis independentes de interesse. Modalidade de entrada, M1, M4, né? É isso que nos interessa, são esses parâmetros beta que estão aqui na equação. Os controles, nós temos controles para o período no curso, então, para período 1, 2, 3, 4, cobrindo os primeiros 2 anos do indivíduo naquele curso. Vou precisar dar um minutinho aqui. Vou ter que usar um spray aqui, né? Só um minutinho, tá? Fica à vontade. Pronto. Joinha. Então, vamos lá. As variáveis de controle. Marcadores por período, como estava falando antes, com essa preocupação que os semestres iniciais no curso pudessem ser semestres de se localizar, se acostumar, de entender como é que funciona o ensino superior, como é que funciona aquele curso, né? E talvez não fossem representativos da nota que o estudante vai ter num semestre mais avançado. Então, nós tínhamos esses controles para semestre, controle para semestre de admissão. Se entrou num curso que se inicia no primeiro ou no segundo semestre do ano. Também colocamos um controle que aqui não
resolve o problema de potencial superseleção que o Carlos falou, mas caminha um pouquinho nessa direção, só um pouquinho. Que é se o indivíduo tem múltiplos registros. Se ele tem múltiplos registros, quer dizer que ele saiu em algum momento, né? E voltou. Então, é alguém que está com uma trajetória que não é aquela trajetória de entrei no curso e fiquei até o final. Nós temos nessa equação que se chamam de efeitos fixos, né? São controles para o ano de admissão, que aqui são 2016 a 20, e para aquelas combinações de campos, curso, habilitação e turno. Finalmente, nós temos o que se chama de interceptos aleatórios, que é uma maneira da gente fazer o modelo reconhecer que a NSG de uma pessoa em diferentes semestres, essas notas semestrais globais de mesmo indivíduo compartilham algo importante. Elas vêm da mesma pessoa. Elas tendem a ser mais parecidas entre si do que NSGs que vêm de pessoas diferentes, né? Então, é uma maneira de adicionar controles à equação para a gente tentar chegar a uma diferença, a um cálculo de diferença de NSG que seja mais específico à modalidade de entrada. E fizemos essas estimações dessa equação para, então, todos os admitidos de 2016 a 20, que vão ser 27 mil registros, 24, não são 27, não. 24.703 registros, 113 mil observações, naquela linha de que a gente está vendo o registro mais de uma vez, né? E fizemos as mesmas estimações, as mesmas análises, considerando subamostras, com os 3 últimos admitidos em cada modalidade de entrada, os 2 últimos, o último admitido. Naturalmente, essas subamostras, elas são bem menores, né? Porque elas estão focando ali naqueles últimos chamados em cada categoria de entrada. Mas elas têm a vantagem de explicitar melhor a escolha que foi feita com a imposição da cota, né? Basicamente, você trocou indivíduos que entraram para a reserva de vagas, que não entrariam se a reserva de vagas. Você acolheu esses indivíduos em detrimento de candidatos que provavelmente eram muito semelhantes aos últimos ingressantes da ampla concorrência. Bacana. E aqui estão os resultados, estou acabandinho mesmo. O que nós temos nesse gráfico são marcadores que podem ser círculos, quadrados, retângulos, triângulos, que indicam a estimativa, né? Então, por exemplo, para M1, esse modelo todo aí que a gente estimou, quando consideramos todos os admitidos, está nos indicando que M1 tem, em média, NSG pouco menos de 5 pontos abaixo da ampla concorrência. E aí, quando nós utilizamos as subamostras, 3 últimos, 2 últimos ingressantes, nós temos esses outros valores aqui, né? Ó, 3 últimos, tá? Talvez menos 4, e assim vai. Os riscos em torno dos marcadores, eles informam o intervalo de confiança. Então, os marcadores são estimativa pontual, o intervalo de confiança é estimativa intervalar, onde a gente acha que está a verdadeira diferença de médias, né? Com 95% de probabilidade. Deixando de lado essa coisa toda aí de intervalo de confiança, estimativa pontual, vamos ao que interessa mesmo. A NSG tende a ser menor para cotistas de M1, M2 e M3. Essa diferença é mais expressiva em M1, e a gente vê isso porque as estimativas de M1 estão mais à esquerda, né? Estão mais, sendo que a linha pontilhada vertical é o 0, as estimativas de M1 estão mais à esquerda do que para outras modalidades de entrada. Essas diferenças vão de menos 6 a menos 2, aqui aproximando tudo, né? Naquela escala de 0 a 100 da NSG. São diferenças que representam uma variação pequena, né? Elas vão de 9% a 36% do desvio padrão, então não são diferenças dramáticas para a variável NSG. A categoria M4, modalidade M4, muitas vezes não mostra significância estatística, querendo dizer que tem desempenho estatisticamente
igual ao da ampla concorrência. Quando mostra a significância estatística, a M4 supera a ampla concorrência em 1 a 3 pontos. E essa comparação na margem, que nos preocupou tanto no início, né, desse projeto, acabou que não alterou muitos resultados, né? As estimativas são muito parecidas quando você olha todos os admitidos e os últimos ingressantes. A gente não vê grandes diferenças, não. Quando introduzimos interações para testar se a NSG era diferente no primeiro e no segundo período em relação aos demais, não encontramos resultados materialmente diferentes, né? Então, essas diferenças de NSG, que nós identificamos como pequenas, mas estatisticamente significantes, continuam aparecendo quando incorporamos interações. E aí um exercício que acaba conversando com tudo que falamos antes, quando incluímos controles por nota no Enem, a história se modifica, né? Quando a gente está comparando NSG de indivíduos cotistas e não cotistas que tiveram nota semelhante no Enem, num dado curso, nós vemos que os cotistas têm desempenho igual ou ligeiramente superior ao de não cotistas. É como se tivessem conseguindo obter um desempenho acadêmico um pouquinho maior do que aquele que seria previsto considerando sua nota no Enem. Não é uma diferença dramática também, mas é algo a se registrar, né? O que sugere que se aqueles ingressantes cotistas tivessem tido uma trajetória escolar que lhes permitisse um desempenho um pouco maior no Enem, isso faria com que eles aproveitassem ainda mais a graduação, né? Que eles tivessem um desempenho na graduação que é até superior ao da ampla concorrência, para mesmo nível de Enem. Último quadro, tá? Aí vem talvez as ressalvas ou os destaques, né? Quando nós consideramos as análises por cursos imperiais, não imperiais e por áreas. Nos imperiais, a magnitude da diferença em relação à concorrência é um pouco maior. Então, antes a gente tinha lá uma diferença que ia até 6,5, nas imperiais vai até menos 8,5. Né? E nas exatas e tecnológicas, essa diferença é ainda mais saliente. Na M1, você chega a ter uma NSG 11 pontos menor do que na M5. E é nas exatas e tecnológicas que aquelas interações para primeiro e segundo período se mostram relevantes. É só nas exatas e tecnológicas, né? Indicando que o rendimento no primeiro ano tende a ser menor que nos anos subsequentes, provavelmente em função das disciplinas iniciais, por exemplo, cálculo, que requerem comandos avançados no ensino médio, né, que não são ofertados homogeneamente nas escolas públicas, né, como já sabemos. Vou passar muito rapidamente aqui, porque eu acho que, né, não vale mais a pena a conversa. Primeira implicação, reserva de vagas é indutora de diversificação do quadro de alunos da UFMG. Se não tivesse reserva de vagas, dadas as diferenças iniciais no Enem, provavelmente o público, principalmente da M1 e M3, não acessaria a UFMG. E a gente entende que deve ser mantida, ainda que alguns aprimoramentos possam ser considerados, principalmente os aprimoramentos que tenham a ver, né, não é novidade para vocês, com permanência, com desempenho nas exatas e permanência nas exatas. Aí, o que a gente extrai é que é preciso compreender as barreiras, dificuldades e vivências experimentadas nas ciências exatas e inventariar as ações que a UFMG tem feito de apoio pedagógico e avaliar seu grau de efetividade, né? Levar a conversa para um nível mais específico de
de intervenções, que eu entendo é totalmente a área de vocês, né, que para mim ainda é um campo a ser conhecido, desvendado, tá bom? Gente, obrigada demais pela paciência, eu fico à disposição. Imagina, a gente que agradece aqui a sua colaboração, até a sua saúde aí, dando brecha para você ainda ter um gás aqui com a gente, né? Porque acho que talvez ainda vão ter algumas perguntas para você. Espero que você melhore aí mais desse quadro. Eu não sei se eu vou fazer uma pergunta, uma análise geral, mas, pessoal, fique à vontade se alguém quiser perguntar. Acho que tem alguns comentários aqui, eu não entendi que eram perguntas, eram comentários, mas se vocês quiserem transformar em perguntas, fiquem à vontade. Eu acho que o que eu queria mais comentar, e aí meio concordando talvez com essas suas implicações aí do final, assim, de maneira geral, acho que dá para dizer que o investimento nas políticas de ações afirmativas, eles têm dado, sim, resultados, né? E justamente, acho que ao trazer os dados do Enem, em que eles eram mais dispersos, assim, ou a diferença era maior do que os dados agora, de quando eles já são estudantes e já passaram, pelo menos por um semestre ou 2 semestres do curso, e isso, por alguma razão, pode ser esforço desses estudantes ou por algumas políticas dos institutos, das faculdades, da UFMG como um todo, essa média geral ela tem sido menor, se corrigido e até em algumas situações. Então, acho que, não sei se minha análise está correta, assim, de que no global daria para dizer que sim, as ações afirmativas elas estão funcionando, sobretudo ainda para aqueles 2 grupos especiais, né, que é o M1 e o M3, que a gente está falando da população aí preta, parda e indígena, justamente por talvez terem déficits que vão para além das questões acadêmicas ou de estudos no ensino médio. E baseado nisso, e aí acho que isso talvez tenha mais a ver até com a gente, na hora de ter que fazer escolhas aí, de pensar ações, programas, talvez além dos estudantes de exatas, que me parece um certo clássico, e me parece que as políticas de cotas elas interferem pouco nisso, porque essas dificuldades elas parecem ser comuns a todos os estudantes, mas mesmo para esses de exatas e para os de maneira geral, talvez pensar ações específicas, sobretudo para os estudantes pretos, pardos e indígenas, elas fariam mais sentido. Assim, eu não sei se eu estou concordando ou discordando da sua análise, né? Mas acho que foi um pouco isso que eu acabei entendendo. É isso mesmo, assim? O que apareceu é que, na entrada, os estudantes PPI estão numa condição desfavorecida academicamente, né, pelo Enem. Mas são aqueles que mostram a maior capacidade de recuperar isso, né? Uma vez naquele ambiente universitário, estão tirando boa parte dessa desvantagem inicial acadêmica. Eu não saberia, eu não refleti sobre isso e eu não tenho a leitura e a formação para poder indicar qual é o tipo de intervenção que seria adequada. Mas certamente importa não perder esse estudante no começo, quando está tendo aquela, aquela ruptura ou aquele momento de tudo é novo e que ainda é preciso confirmar alguma espécie de estou aqui porque vai dar certo, tenho condições como os outros. Então, eu penso que esse momento inicial é crítico. Eu não saberia te dizer como fazer isso, eu não tenho essa competência. Mas eu penso que o início é crítico, não perder esse estudante e apostar na capacidade de... não estou falando em mágica aqui, né? Mas a gente encontrou uma capacidade de vencer uma desvantagem, vou dizer, uma deficiência de preparo acadêmico, e que eu acho a boa notícia. Não é isso? Eu acho que isso é legal. Aqui na Unifesp a gente teve um trabalho, não vou dizer semelhante, mas acho que com uma outra perspectiva, que foi comparar
o desempenho acadêmico, na verdade, dos cotistas, entre cotistas, mas daqueles que são beneficiários assim, de algum tipo de programa, política de assistência estudantil. E aí, nessa análise interna, e aí o que chama atenção é que também esses que são de alguma maneira beneficiados, ou seja, por uma bolsa ou algum outro tipo de recurso, eles também têm um desempenho acadêmico melhor do que os outros cotistas que não têm esse apoio da instituição, né? E aí isso também meio que sugere de que, para além das cotas, e ainda um pouco mais na questão da permanência, porque aí esse é um dado que a gente conseguiu perceber, sobretudo da evasão, ou pelo menos dessa desistência do primeiro curso, né? Mesmo que depois retorne, porque isso não foi abordado, mas que o número de estudantes que desistem desse primeiro curso, ele é menor dentre esses cotistas que estão, digamos assim, amparados por algum tipo de outra política assistencial. E aí, acho que isso, sei lá, eu fico pensando também, porque é isso, assim, os dados que você apresentou suscitam eu entender de que, ok, as cotas elas são válidas, mais do que legítimas, elas estão funcionando, mas para além disso, né, ou seja, agora ele pisou, ele tem que estudar aqui, e você já falou, olha, o primeiro ano ele parece o mais crítico. E aí não necessariamente um auxílio financeiro é o que resolva, mas o que me parece que é uma combinação de ações, e aí acho que é um pouco a nossa área do curso, para isso que a gente está aqui tentando se dedicar a propor soluções. A gente talvez também não tenha todas essas soluções, né? Mas é só para ver se é um pouco isso. Nos seus dados, vocês tinham alguma coisa sobre os estudantes que recebem algum tipo de auxílio ou não? Ou isso... Tá. Era só para... Era curiosidade mesmo. Não conseguimos obter dados nem de assistência estudantil, nem de envolvimento em atividades como monitoria, iniciação científica, né? É algo assim que faz falta, eu acho, né? Gostaríamos muito, mas a obtenção desses dados é complicada, né? Assim, alguém comentou o evento do TCU hoje de manhã, eu não consegui ver inteiro não, mas eu vi uns pedaços, e nos pedaços que eu vi essa toada era repetida, né? Então eu compreendo o cuidado com o dado, né? Ainda mais depois da Lei Geral de Proteção de Dados, mas deveria ser possível, né, demonstrar o interesse legítimo das pesquisas e conseguir agregar outras bases além do registro acadêmico. A gente ainda não conseguiu esse feito. Estamos tentando. Kelly, acho que quer fazer uma pergunta. Kelly, fica à vontade. Seu microfone está fechado, Kelly. Oi, boa tarde. A minha pergunta, ou questão talvez assim de pensar nessas soluções, ou pelo menos algum avanço, eu fico pensando na situação pedagógica mesmo, que ainda se faz essas notas por disciplinas, né? Então, teve um colega que colocou ali na mensagem que foi feito a disciplina de cálculo zero e que isso trouxe alguns resultados interessantes, né? Acho que essas possibilidades podem ser bacanas, mas precisa ver se as pessoas conseguem acessar, porque normalmente fazer as próprias disciplinas já é difícil para o aluno que é trabalhador em geral, que já tem múltiplas demandas. Então, como pensar isso no processo do currículo? E eu fico pensando na ampliação do tempo de formação, né? E também concordo que essa questão do começo, eu acho que fico pensando assim nesse dado, a importância desse dado, assim, porque talvez até para a gente, por exemplo, eu trabalho, né, na EASH aqui, de repente trazer um dado desse pode trazer essa esperança. Olha, você está com muita dificuldade aqui no primeiro semestre, mas olha lá, tá vendo como vocês vão muito mais além, às vezes, do que o pessoal que não entrou com reserva de vagas. Então, eu fico realmente pensando nesse cuidado desse primeiro ano, que tem muita evasão mesmo,
Mas também fico pensando numa nova forma de pensar as aprovações, porque eu acho que não dá para tirar assim, a importância de pensar metodologias para diminuir as disparidades, mas, ao mesmo tempo, entender que há diferenças, né? Então, um aluno pode não conseguir passar numa determinada disciplina e não significa que, por causa disso, ele não vai poder trabalhar, né? Ele não vai poder ter a sua graduação, né? Então, essa visão de avaliação ainda muito, né, da média de disciplinas, eu acho que isso já é, assim, atrasado, né? Sem pensar o jeito como a gente constrói as disciplinas. Então, só queria saber o que você, Ana, Carlos, né, o que vocês pensam em relação a essas questões. Obrigada. Seria bom a gente já ouvir alguma outra questão, Carlos? Acho que a ideia, né, acho que a ideia vai perguntar, e depois tem uma da Luísa no chat, Ana, se você quiser ler, ficar mais à vontade. A ideia. Não te ouço, Aide. Na verdade, não é nem uma pergunta assim, para a Ana, não, mas é só um comentário que, pelas constatações, né, que eu tenho feito, enquanto a Ana falava, eu até tive curiosidade de acessar novamente o relatório aqui da Prograde, o estatístico, sobre a comparação dos cotistas e não cotistas, né, na ampla concorrência do nosso curso aqui, que o nosso curso, assim, o alvo maior é o curso de farmácia. E aí eu estava observando aqui os dados, né, que a questão da evasão de curso é praticamente igual entre cotistas dentro desse micromundo aqui da farmácia, né, de cotistas e não cotistas. A gente tem uma prevalência maior com o curso noturno, né, o curso noturno de farmácia. E aí tem muito a ver com o texto que nós estudamos, né, para hoje, que fala sobre essa questão, né, de conciliar o trabalho com os estudos, essa questão do pessoal que normalmente tem uma condição financeira melhor, né, que ingressa no nosso curso, acaba trabalhando também durante o curso, mas o trabalho é mais vinculado com o ambiente acadêmico, através de bolsa e tal. Então, a vinculação com o ambiente acadêmico é maior. E essa questão também de que a maioria dos nossos cotistas são estudantes que é o primeiro de uma geração, né, que está na universidade e que não tem esse hábitos universitário, que não tem esse apoio da família, entender o que é fazer parte de uma universidade, o que é essa convivência universitária, né, as vivências que são que acontecem nesse ambiente. Então, às vezes, o pai não compreende, né, o que está acontecendo com o estudante. E nessa parte de resposta, aqui na Faculdade de Farmácia, a gente tem feito muito flexibilização curricular. Então, o aluno, a gente estuda caso por caso, e o aluno, ele pode refazer, né, a sua matrícula diante daquilo que a gente comprova de rendimento, de possibilidade, de condições. Mas o que a gente está observando é que essa flexibilização curricular, né, está aumentando em muito o tempo de integralização do nosso curso. Então, está impactando aí nesses dados também. Então, assim, dificilmente a gente tem estudantes que conseguem fazer o nosso curso em um tempo padrão. E também o nosso currículo, ele é pensado para esse estudante que tem disponibilidade de fazer um curso que tem muitas horários de aulas práticas, ou seja, o nosso currículo ainda não foi pensado para esse novo perfil de estudante. Então, como adequar tudo isso, né? Que o curso não perca a eficiência, que não perca a qualidade, que seja oportunizado para esses estudantes condições, né, eficazes de aprendizagem, atendendo também essas condições. A gente vê aí que
tem um período de vários anos que não há reajuste das bolsas de assistência estudantil, e a gente vê a inflação do nosso país. Então, é um quadro muito amplo, muito complexo, muitas coisas envolvidas. E a gente, às vezes, fica sem saber como lidar com essas situações. Então, eu acho que esse passo que estão sendo dados das pesquisas, que estão trazendo dados, que tem mostrado que tirado até esse mito de que quem é cotista não dá conta da universidade, quem é cotista não aprende, quem é cotista não foi feito para esse ambiente, tirando esse mito, esse preconceito, e mostrando que realmente quando são dadas as condições, esses alunos eles conseguem. E conseguem colocar na agenda de pesquisa questões que antes não estavam lá. Então, as pesquisas estão começando a pensar nesse contingente de pessoas. Então, é um passo, assim, que nós estamos dando, que a gente só vai ter noção mesmo da amplitude, da grandiosidade do que é a lei de cotas no futuro, quando a gente vê esse impacto horizontal, e também vertical dessa agregação, da mudança do status mesmo da pessoa que foi cotista e que conseguiu fazer um curso e que melhorar a sua condição financeira, melhorar o seu entorno. Obrigada. Carlos, posso reagir para não Vai lá, perder o trem? fica à vontade. Eu não sei se a Cristina ia emendar com a ID ou se era uma outra pergunta. A gente não está te ouvindo, Cristina. Fechado. Desculpa. Boa tarde, pessoal. Então, só completando, o curso de farmácia da ciência da vida é o segundo maior da faculdade da Universidade Federal de Minas Gerais, depois de medicina, em número de vagas, porque com os 2 turnos acumula 212 vagas anualmente, entradas semestrais. E o nosso curso tem essa peculiaridade, ele percursa lá nas exatas, nas biológicas e nas humanas. Então, como eu disse aí no comentário, a gente recebe alunos de todas as áreas, exceto dos cursos imperiais, obviamente, E também a gente tem, alunos que, obviamente, queriam medicina, vêm fazer farmácia e às vezes ficam, gostam, ou migram para biomedicina. E raramente ocorre a reopção para biomedicina, Então, assim, eu coloquei aí uma questão provocativa que a AD tocou, é que se os parâmetros da lei de cotas devem ser atualizados, alterados, nessa década aí de avaliação, porque nós temos alunos que não se encaixam na lei, mas precisam muito de auxílios para permanência, sabe? E eles ficam um pouquinho fora dessa lei. E assim, mesmo considerando que outros fatores, como o Gregório colocou aí, Eduardo, que é o apoio familiar é importante, a gente vem percebendo isso aqui na faculdade, a gente precisa, sim, de alteração desses parâmetros, porque, diante da inflação da crise econômica desde 2014, aí, a gente se vê num quadro, sim, de uma piora, realmente, na educação, na evasão, e realmente um desempenho mais crítico, Se bem que, toda crise reforça competências, Então, fica essa questão aí para você comentar, Ana. Muito obrigada, parabéns. Tá certo. Obrigada a vocês. Eu vou começar falando sobre a pergunta da Kelly. A segunda parte, que é mais propositiva, mais pedagógica, Kelly, aí eu deixo para quem possa opinar sobre formas de avaliação e o que seria possível flexibilizar, Mas a parte inicial, me pareceu que você estava comentando sobre algo como o que existe nos Estados Unidos, sob o nome de remediação, quando você fala cálculo zero. Então, é um conteúdo que ainda não é de nível superior, mas que está ali sendo cumprido num ambiente universitário para fechar alguma deficiência, algum buraco na formação dos estudantes. Esse nome remediação é medonho,
bastante infeliz, mas é o que se utiliza no contexto americano, né? Remediation. E é algo que eu não vejo as pessoas discutindo muito, embora pareça, eu acho que é relevante, né? Assim, tá entre aquilo que é possível de ser feito. Então, vamos retomar aquele conteúdo que vai te ajudar a passar em cálculo, ou aquele conteúdo que vai te ajudar a interpretar melhor texto para um curso de filosofia, que também tem sérios problemas, né? Com outras habilidades que são exigidas logo de cara, uma carga de leitura enorme, pensamento abstrato, para gente que não necessariamente chega para esse, né? Pronta para esse empreendimento. Quando eu estava no doutorado, muito por influência, né, dos dados que estavam disponíveis, do grupo de estudos que eu frequentava, da minha orientadora, eu acabei estudando exatamente programas de remediação no estado da Flórida. E naquela época, eu não fui capaz de desenvolver uma abordagem metodológica realmente sólida para falar se a remediação funcionava, né? Ou seja, se estudantes que tinham sido designados para remediação e cumprissem a carga de remediação, se eles realmente tinham maior probabilidade de serem aprovados nos cursos de cálculo, nos cursos... Lá existia um programa de remediação em matemática, leitura e redação, tá? Na época, eu não achei um efeito da remediação. Então, parecia que existia uma certa predefinição de destinos, né? Que se a pessoa estava com alguma deficiência na formação, aquilo acabava se propagando na faculdade, mesmo que houvesse esse investimento de tempo e de dinheiro, porque os estudantes estavam pagando nas universidades públicas, nos community colleges, eles estavam pagando para ter um semestre de remediação em matemática, por exemplo. Mesmo com esse investimento, eu não fui capaz de encontrar um efeito da remediação. Mas eu acho que, assim, né, muita água rolou desde que eu terminei o doutorado, estamos falando de outro contexto, e eu acho que é uma conversa pouco desenvolvida, como eu dizia antes, né? Eu teria vontade de analisar impacto de alguma iniciativa do tipo remediação, nesse contexto mais presente, mais atual, sabe? Eu acho que falta isso, acho que é um campo de pesquisa que precisa ser explorado. Aide, eu não sei se eu consigo assim, reagir muito à sua fala, exceto que eu sempre estou muito admirada por tudo que você e Cristina fazem na Faculdade de Farmácia. Imagina esse cuidado, flexibilização curricular, estudar caso a caso de estudante e tomar uma decisão sobre se, imagino que seja isso, né? Se nós vamos aqui flexibilizar uma regra, uma resolução do colegiado para oportunizar, digamos assim, uma nova chance, né? Para essa pessoa vencer alguma barreira, refazer curso mais uma vez, né? Mais do que era esperado. Então, eu não tenho total visão do trabalho que vocês desenvolvem, mas assim, do pouco que eu já ouvi, é muito destacado da minha realidade, da faculdade onde eu trabalho, né? Assim, eu vejo como um luxo, assim, e eu imagino que tenha muitos frutos, né? Dada a qualidade do investimento que vocês têm feito. Eu vou aproveitar e falar da Cristina e depois da Luísa. Cristina, pelo que eu entendi, estava falando de estudantes que entram pela ampla concorrência, mas talvez não tenham uma formação tão sólida. Vieram de escolas particulares não muito estabelecidas, ou uma época em particular, uma época em escola pública, e estão bem distantes do topo da distribuição da ampla concorrência, imagino que seja isso, né? E talvez enfrentando questões, inclusive, de dificuldade financeira para se locomover no campus, para se manter no curso. Eu imagino que em alguns cursos muito concorridos, isso nem seja tão marcante, né? Mas em outros possa ser mesmo. Eu não cheguei a fazer análises desse tipo, teria que ter alguma distinção mais específica sobre a escola frequentada
E também sobre a renda. Você vê que essas análises que nós fizemos, elas não são muito explicativas, né? Era para ver, tem diferença? Não tem? Tem diferença? Não tem? Um outro grau de aprofundamento seria ir controlando por essas questões. Como que é o desempenho da ampla concorrência, que tem o status socioeconômico mais favorecido, menos favorecido? Eu acho também que é um outro campo para frente aí, né? Para explorar. E os dados da UFMG permitem, de alguma forma, que a gente tem alguns dados de renda e de dados sobre pai, mãe, né? Não são dados muito bons. O registro acadêmico é bem melhor do que esse tipo de dado que é preenchido em questionário de matrícula, mas tem alguma informação para começar. Desculpa, Carlos. Não, eu que peço desculpa. Tinha um comentário do Olavo, agora que eu lembrei, você falando, que, assim, uma das possibilidades, ainda quando aquela coisa de que os cotistas gerais de escola pública tinham em um dos slides, ele não apresentava tanta diferença em relação à ampla concorrência. E aí ele comentou de que pode ser também porque alguns desses cotistas entram por meio das escolas técnicas, em nível de Brasil as federais, mas a gente tem também nos estados as técnicas estaduais. E eu acho que pode ser um pouco isso. Aqui em São Paulo, acho que isso é bem frequente, né? A gente tem muitas escolas técnicas estaduais, além da rede federal, e também tem um outro movimento de, na verdade, matricular os filhos nas escolas públicas, mas investir em cursinhos ou outros movimentos, o que, assim, não sei se... Eu não conheço estudos que vão um pouco para isso, mas que talvez ajudam a mostrar um pouco essa coisa de que essas cotas gerais só de escola pública, elas abrem um campo um pouco mais diverso do que quando você coloca uma questão de renda, né, uma questão social, ou uma questão mesmo racial, né, para pretos, pardos, indígenas. É que eu acabei de lembrar do comentário dele e acho que tem a ver um pouco com isso. Foi bom que você recuperou. Eu pus aqui nas minhas notinhas. Composição da M4, de que escolas vieram. Precisamos aprofundar isso. De novo, o dado de que escola veio não é muito bom no questionário de matrícula. Né? Mas, assim, tem que ir expandindo, né? Não vai dar só para ficar nos dados mais confiáveis do registro acadêmico, e tem que explorar isso mesmo. Tanto na M4 como na M5, né? Aí na perspectiva da Cristina. E das coisas que eu anotei aqui, falta falar sobre o artigo de 2018 na Dados, uma pergunta da Luísa. Se tiver outras considerações, vocês me falam. Aquele artigo, ele está preocupado em saber se a reserva de vagas faz estudantes... Qual que é o problema? O problema é que a oferta na educação superior federal não é grande, né? É menos de 10% da oferta geral do ensino superior brasileiro. Então, a gente está distribuindo vagas consideradas valiosas, mas em número pequeno. E aí, naquele artigo, eu queria saber se, ainda que seja um número pequeno, se a reserva de vagas faz a gente caminhar para uma maior inclusão, trazer gente que estava lá na M1, por exemplo, que sem reserva de vagas precisava ser o top do perfil M1 para conseguir entrar na ampla concorrência, né? Não tinha reserva de vagas. Se a gente consegue deixar esse percentil de desempenho necessário para aprovação mais justo, mais parecido com o da ampla concorrência quando coloca cotas. Então, volta para aquele gráfico inicial do Enem que tem as 5 curvas separadas. Na ausência de cotas, todo mundo está competindo com a curva mais à direita da ampla concorrência, né? Então, se você tem perfil cotista e passou por aquelas dificuldades que todos já conhecemos, injustiças e tal, para você ter uma nota para entrar na UFMG, você tinha que ser assim, percentil 99,9 do seu grupo. Né? E aí, com a reserva de vagas, o que se espera? Que esse percentil seja um pouquinho mais baixo, por exemplo, 95. Tinha curso que na ampla concorrência você entrava com percentil 65. Você não precisava ser um super destaque para entrar na UFMG, né? Porque você estava num grupo que estava bem formado e tal, você conseguia entrar em diversos cursos sem ser o melhor da sua turma. Mas se você viesse de escola pública, baixa renda, PPI, você tinha que ser 99,9. Então, no texto da Dados, eu estava tentando ver se a reserva de vagas realmente tornou mais parecida essa exigência em termos de desempenho no grupo.
né? Que nível de destaque que a pessoa tem que ter entre os seus pares para conseguir acessar a universidade. E o que eu encontrei foi que a reserva de vagas tornou esse nível de destaque mais justo, né? Subiu da ampla concorrência, porque agora tem metade das vagas, né, em relação ao que tinha antes. Então, a pessoa que vem da escola privada, ela tem que ter um destaque maior para conseguir acessar o mesmo curso em relação ao período anterior à reserva de vagas. E os indivíduos com perfil de cotista passaram a poder acessar sem essa exigência absurda de ser o melhor da cidade, né? Então, eu estou colocando em extremos aqui para tentar passar o ponto. Acho que ele é um ponto mais visual, né? Teria que mostrar as curvas para poder ter uma conversa mais balizada, mas foi nesse nível, foi esse o enfoque do acesso, não do desempenho, no artigo de 2018. É isso, Ana. Eu acho que deu conta. Tem mais um comentário da Jaqueline, né, sobre os estudantes. Evidentemente, os que chegam por último são os das últimas chamadas, então eles já têm a menor nota do Enem, por isso estão na última chamada. E a maioria das vezes eles já chegam aí com o semestre andando, né? Então, é uma somatória de dificuldades. A dificuldade já que talvez a nota do Enem revele ou não, mas se você pegar um semestre andando, é difícil até para quem eventualmente foi bem no Enem, com 2, 3, 4 semanas ou até mais, a dependendo da organização curricular, né? E aí acho que ela fez mais um comentário num cenário hipotético em que a gente conseguiria resolver todos esses problemas e tal, né? Mas que é um outro dado importante, assim, esses que chegam de últimas chamadas, acho que para quem trabalha nos serviços, independente da área do serviço, ser mais pedagógico, mais de assistência estudantil, dos auxílios, etc., a gente percebe que esses das últimas chamadas, eles têm uma dificuldade maior de integração como um todo à universidade. E aí o que a gente percebe é que parte dessa dificuldade acaba se revelando no coeficiente de rendimento dele, nas notas, assim, né? É mais uma consequência e não tanto a partir disso, né? Mas acho que ela fez o comentário, eu não sei, eu fico pensando, se a gente conseguisse corrigir tudo isso, etc., e não sei o quão simples seria isso. Não sei se você tem alguma sugestão, alguma leitura em que a gente poderia também... Porque isso é desde o calendário do SISU, né? Então, assim, é uma coisa muito maior do que, às vezes, algumas decisões também locais. É isso. Não sei se eu tenho uma sugestão, mas naquela análise dos últimos ingressantes, a gente não encontrou um resultado muito diferente do grupo total de ingressantes num curso, né? Agora, eu estou curiosa para refazer minhas análises, tirar todo mundo que foi excluído em qualquer semestre e ver se se mantém, que é a sugestão do Carlos desde o momento 1 que eu estava falando. Está anotadíssima aqui, Carlos. Ai, Ana, desculpa, acho que a ideia foi mais fazer um comentário e não te dar um retrabalho aí para... Mas tá certo, é assim que caminha. Eu acho que é isso, Ana. Eu agradeço bastante a sua disposição aí com a gente, de poder comentar, trazer os dados da UFMG, mas que eu acho que servem para todos nós, assim, independente da instituição. E acho que foi bem didático, assim, de ir acompanhando mesmo, e a evolução dos dados, a sua fala, então acho que foi muito bom. Então queria agradecer aqui em nome de todo o grupo, e de repente, talvez, quando chegar lá na frente, for falar mais de avaliação, de políticas públicas, assim, porque ainda é um campo, um cenário de que a gente tem quase nada de referências para serviços de apoio, assim, e o PNAES também como um todo. Então, quem sabe daqui umas semanas a gente converse de novo aí para pensar alguma coisa. Vamos conversando, estou à disposição. Também, então tá. Muito obrigada, gente. Então, foi um ótimo exercício para mim, muito bom. Ana, obrigado, melhoras aí. Espero que na próxima já esteja 100%. Tá certo. Tá bom, gente. Obrigado. Então, boa tarde. Só fazendo aquela propaganda, na semana que vem a gente retoma e o tema é dos direitos humanos. Então, a gente vai discutir um pouco como os assuntos ligados aos direitos humanos também, de alguma maneira, refletem um pouco com o nosso trabalho. É isso, gente. Até semana que vem, mesmo horário, mesmo local, mesmo link. Até mais. Obrigadão, viu?
Tchau, tchau. Tchau, tchau.